Ô, José, vamos mostrar na prática um pouquinho o Sim. scanner? Bora? Bora. Eu acho que é interessante. Vamos lá, Então, então. a gente está utilizando aqui, Rafa, só rapidamente, no modo portátil. Então, o scanner Captor ele é multiplataforma, poderia ser portátil, poderia ser num computador, poderia ser num tablet. Então, existem várias formas de se utilizar o scanner, de acordo com a preferência do cliente. Nós vamos utilizar aqui no modo portátil, que é um modo fácil, simples. É o mais comum. Intuitivo, mais comum, exato. Bora, vamos lá então. O pessoal está posicionando as câmeras. Show, ó. Podemos ir, voz? Podemos ir, podemos ir. Então. Legal. Só vai precisar de um microfone aí, né? Quer que eu siga você? Aí, legal. Bom, Rafa, a gente está aqui... Ah, sim, ó. Isso. Show de bola. Se quiser deixar ele do jeito que ele está, você Só ir teclando, né? Aí, legal. Pode ser. Bom, Rafa, a gente já está aqui navegando, né, no GM Onix. A gente está numa forma aqui de visualização de diagnóstico. A gente tem algumas formas para poder visualizar o parâmetro, como vocês estão vendo. Aqui eu tenho uma faixa de referência de mínimo e máximo. E aqui seria a visualização no formato numérico. Eu vou chegar aqui, Rafa, na inteligência, no diagnóstico de inteligência artificial. Que seria o DIAG-A. Nessa tela, eu poderia, por exemplo, visualizar as estatísticas de defeito. Então, ele vai me mostrar os principais defeitos do Onix. Aqui, por exemplo, eu tenho um defeito que ele está me apresentando, falha no circuito do sensor da posição do virabrequim. E de acordo com os milhões de diagnósticos que foram coletados, ele vai me dar uma porcentagem de qual é a probabilidade de ter esse defeito nesse veículo. Não que o carro que eu estou analisando tenha esse defeito, mas de acordo com o nosso banco de dados, essa é uma falha que tem uma certa recorrência. A gente poderia também executar o diagnóstico com inteligência artificial. Então, ele vai ter aqui os parâmetros, né? Ele vai fazer análise, isso leva em torno de 2, 3 minutos, dependendo do veículo, da velocidade ali de transmissão de dados do carro. Então, ele vai estar analisando os centenas de parâmetros daquele veículo e ele vai mostrar numa tela seguinte quais parâmetros que estão dentro ou fora da faixa do nosso banco de dados. Por exemplo, se tiver em vermelho, é um parâmetro que está muito fora. Em laranja, um parâmetro que... Então, de acordo com as faixas, em verde, por exemplo, é um parâmetro que está dentro dos valores apreendidos pelo nosso banco de dados. Então, seria essa forma, Rafa, de se navegar. Aqui é um modo demonstrativo, né? Então, a gente não está simulando nenhuma falha. São todos os parâmetros que estão em verde, estão em OK. Então, o mecânico pode dizer que essa eletrônica analisada está dentro dos parâmetros apreendidos pelo nosso banco de dados. Essa telinha verde aí, então, é o sossego do cliente, né? Exato. Tá tudo OK aí. Ô, José, aqui tudo que você fez, essa ação que você fez aqui, ela não está dependendo de conexão de internet, certo? Não, aqui eu tô offline. Offline? A gente carrega as tabelas do diagnóstico com inteligência artificial e à medida que o cliente conecta, o ideal é que o cliente conecte regularmente o Captor na internet. À medida que ele conecta, a gente vai carregando, então, as novas tabelas. Quando conecta a internet, tanto para eu compartilhar as minhas informações com o banco de dados da AlphaTest, quanto para a AlphaTest me devolver também com a atualização do que ela captou nesse período. Isso, exatamente. Existe essa troca, né? Então a gente vai, de alguma forma, aprimorando também os valores lidos e disponibilizando cada vez mais parâmetros lidos. Por exemplo, a gente tem um veículo na nossa base de dados que é o Nissan Leaf, um veículo 100% elétrico. Então, pode ser que nesse momento eu não tenha o diagnóstico com inteligência artificial do Nissan Leaf, porque talvez eu não tenha a quantidade de testes realizados o suficiente para a gente ter uma amostragem. Mas, Legal. De acordo com a utilização e esse compartilhamento de dados, né, a gente consegue, num curto espaço de tempo, ter o diagnóstico com inteligência artificial. Vai se construindo, né? Vai se construindo, exatamente.